Olá, estamos diretamente no estúdio do canal profissional da Rede São Paulo Saudável para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. É um prazer receber você aqui e como nós estamos ao vivo, eu convido você a participar mandando seu e-mail para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou nos telefone, pode ser a cobrar no 3044 2975. Nós também estamos nas redes sociais, então estamos no Facebook e no Twitter. Então você pode dar um curtir na nossa página do canal profissional da Rede São Paulo Saudável e assim acompanha toda a nossa programação. Eu sou Laura Santucci e hoje então falaremos sobre o 35º Encontro Presencial do Fórum de Acidentes do Trabalho, Análise, Prevenção e Aspectos Associados, cujo tema abordado foi o acidente de trabalho com crianças e adolescentes. Um tema super importante que a gente vai ter, então, o prazer de debater durante este programa. Segundo dados da ONU, estima-se que 115 milhões de crianças ao redor do mundo estejam envolvidas com trabalhos perigosos, com riscos à saúde e segurança. E para nos contar um pouquinho deste encontro presencial, nós temos o grande prazer de receber a socióloga Cecília Cleonice Ribeiro Martins, que trabalha na área técnica da saúde do trabalhador da Secretaria Municipal da Saúde. Cecília, é um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz que você esteja aqui neste programa Compartilhando Conhecimentos, falando de um tema tão importante como é a questão do trabalho infantil. Você teve a oportunidade de estar agora em Piracicaba, no último mês de junho, e teve a oportunidade de assistir a várias palestras. E o principal objetivo deste programa, então, é que você possa compartilhar com os profissionais da área o que você pôde assistir e, assim, trazer novos elementos para que a gente possa melhorar cada vez mais esse nosso trabalho. Muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada, Laura. Eu que agradeço. Olá a todos. É muito importante compartilhar esse trabalho e esse programa acho que tem esse objetivo mesmo, né? Bom, mas antes de falar do fórum, eu gostaria de falar um pouco sobre o porquê estar envolvida nesse trabalho. Eu estou no serviço público há bastante tempo e uma parte do meu tempo de serviço público foi com educação. Fui trabalhando justamente com crianças, com jovens, com adolescentes. E depois, essa outra parte com a saúde. Eu trabalhava num centro de referência em saúde do trabalhador, na região da Freguesia do Ó, na Zona Norte, e lá desenvolvia trabalhos com formação na área de saúde do trabalhador e também inspeção em ambientes de trabalho. E aí você teve a oportunidade de participar deste fórum, não é? Isso. Bom, e foram várias palestras que aconteceram, e eu queria que, antes da gente entrar especificamente no tema, o que mais chamou a tua atenção durante este encontro? Bom, esse encontro, ele teve objetivo, além de sensibilizar vários trabalhadores da área de saúde, trazer à tona essa discussão do trabalho infantil e algumas iniciativas que são feitas na área também, e que isso que eu acho que é o importante. É importante constatar o problema, mas é importante também identificar formas de solução do problema. Nós estávamos falando antes de começar o programa, né, que eu também venho da área da assistência social, e, enfim, e a gente também trabalhava lá com a questão da erradicação do trabalho infantil. Então, muito mais do que o problema do trabalho infantil, a gente tem um problema com os acidentes de trabalho, não é? Com menores de 18 anos. Então, eu queria que você falasse, você teve a oportunidade de estar nessas palestras, como é que isso está acontecendo no Brasil? Quais são os números, né, do Brasil com relação ao trabalho infantil e aos acidentes? Então, nós estávamos lá participando enquanto área técnica de saúde do trabalhador, que é uma área da Secretaria Municipal de Saúde. E o nosso objetivo lá é entender um pouco como é que está essa situação, porque várias pessoas de outros municípios estavam presentes também nesse fórum, que é um fórum super importante, que traz questões diversas, sempre ligadas à questão de acidente de trabalho, e nesse tema especificamente trazendo a questão do trabalho infantil. Acho que o importante da gente identificar é de que criança, quem é esse jovem que nós estamos falando? Que trabalho infantil que é esse? Então, acho que uma das questões importantes que eles trouxeram para a gente, além de um dos casos que depois eu vou contar aqui, vou socializar esse caso com vocês, é a questão da proibição do trabalho infantil. De que idade está se falando? Então, até 14 anos é considerado trabalho infantil. E a criança ela é proibida de trabalhar.
Criança até 14 anos tem que estar na escola, tem que estar num centro cultural, e se formando para que ela possa ser um cidadão no futuro, né? Então, até 14 anos, o trabalho ele é proibido, é considerado trabalho infantil. Dos 14 aos 15 anos, é considerado o trabalho aprendiz, que também tem toda uma legislação que está prevista na Constituição Federal e está prevista na CLT. O que é esse jovem aprendiz? Ele tem o tempo de trabalho dele, por exemplo, deve ir de 4 a 6 horas, não chegar a 8 horas. Esse trabalho não pode ser feito à noite, em períodos noturnos, não pode estar com trabalhos perigosos, trabalho que coloca em risco a vida dele. Bom, nenhum trabalhador deve fazer trabalhos dessa forma, mas principalmente uma criança, que é considerado criança. E aí, dos 16 aos 17, esse jovem ele já pode realizar outros tipos de trabalho, mas sempre prevendo sempre um trabalho protegido, um trabalho em que não exponha a vida desse jovem. Bom, a partir deste conceito que você traz, né, e das idades, né, preconizadas, você falou de um caso que você queria que você citasse um pouquinho esse caso prático que você pôde vivenciar lá no encontro. Então, é o caso do Gedeão, que ele ficou muito famoso, infelizmente, por trágico que foi, mas uma criança, na verdade, que trabalhava na colheita de tomates, isso em 2000, uma criança de 8 anos, e várias outras crianças nessa idade, trabalhando na colheita de tomates, e mais ou menos ele já trabalhava há 2 anos, e assim o sonho da vida dele era juntar dinheiro para comprar um videogame, ajudar a família e poder ter um videogame. E essa criança, mais ou menos aos 10 anos, ele estava lá e com um prego batendo uma das caixas de tomate, e esse prego entrou no olho dele, furou o olho dele, o olho esquerdo dele. Só que na hora do acidente, ele não foi atendido. A pessoa, o adulto que estava lá com vários outros jovens e crianças, disse que não poderia levá-lo ao hospital, não poderia atendê-lo naquele momento, que era para ele continuar fazendo o seu trabalho, que no final ele levaria a criança no hospital. E essa criança ficou lá, com aquele olho vazando, ele simplesmente colocou uma atadura no olho da criança e a criança continuou o seu trabalho. Essa criança chegou a ficar quase 10 horas com aquele prego no olho. Quando a criança foi atendida, que a mãe que acabou no final levando a criança no hospital, quando essa criança foi atendida, a criança já havia perdido o olho. Ela teve que retirar o olho, inclusive, e ela teve que colocar uma prótese no lugar. E essa criança ficou cega, né? E aí uma criança de 10 anos cega por um acidente de trabalho. Bom, o que aconteceu nesse caso? E aí já vou falar do desdobramento. Para a criança poder ter direitos legais, para a criança poder ficar afastada, para a criança poder entrar com um processo de indenização e tudo mais, a criança precisava ter um registro em carteira. E uma criança de 10 anos não pode ter uma carteira profissional. Então foi feita toda uma discussão jurídica e social com relação àquela situação da criança. E aí, uma profissional, uma juíza, e foi feita toda uma discussão, depois de um longo, e a mãe sempre acompanhando, depois de uma longa discussão jurídica, se concedeu excepcionalmente, naquele caso, para aquela criança, que ela pudesse tirar o registro dela em uma carteira profissional, e ela fosse registrada pelo empregador, e que na carteira dela constava excepcionalmente, que ela não poderia trabalhar até os 14 anos, né? Até os 16 anos. E aí, com isso, excepcionalmente, essa criança pôde tirar essa carteira e ela foi registrada e aí ela teve os direitos trabalhistas que ela precisaria ter. E, além disso, foi feito também, dentro da questão da indenização, porque aí é um acidente de trabalho, foi uma perda irrecuperável daquela criança. Foi feito também em forma de indenização,
o proprietário lá da fazenda garantiu assim, um terreno para que a família pudesse construir uma casa. Então, se transformou em algumas condições de melhoria para aquela família. Uhum. Bom, mas esse caso mostra o quê? Esse caso mostra como o caso desse jovem, dessa criança do Gedeão, existem milhares no Brasil inteiro. Da mesma forma como o caso dele, né? E aí as autoridades, e nós fizemos toda uma discussão em torno deste caso dele, de quem era a responsabilidade daquela criança de 10 anos, está trabalhando, de 8 anos, na verdade, foi quando ele começou trabalhando numa plantação de tomates. É da família dele, uhum. É do pai, é da mãe, que vive uma situação de miséria terrível. Então, Cília, de quem é a responsabilidade de estar... do empregador que empregou crianças naquela idade. Então, nós fizemos toda uma discussão sobre essa questão. Não, e é fundamental, né, Cecília, ter essa discussão, ter esse debate, porque isso traz a formulação de políticas públicas. Exatamente. Então, é só desta forma, né? Claro que essa foi uma situação trágica, né, de uma criança, mas que com certeza devem existir outros milhares de jovens e crianças nessa situação. Uhum. Neste encontro, quais foram as principais ações previstas ou políticas preconizadas para que combata, na verdade, o trabalho infantil e principalmente, como você bem colocou, né, a criança, quando ela tem uma idade onde ela já pode exercer o seu trabalho, ela tem que ter uma assistência, ela tem que ter uma assessoria, ela tem que ter um acompanhamento. Uhum. Como é que se dá isso na prática? Então, na verdade, são trabalhos protegidos. Tem trabalhos que crianças não devem fazer, não fazem, eles estão fora. Na verdade, existe uma lista com 93 atividades proibidas para criança, para jovens, na verdade, né? Mesmo estando nessa fase em que ele seja aprendiz ou que até os 17 anos. Agora, existem trabalhos que é possível absolutamente que esse jovem faça, né? E esses trabalhos, ele pode estar como estagiário, se ele faz algum curso de especialização, ele pode estar como estagiário e dentro dos limites das 6 horas ou das 4 horas. Então, são trabalhos que eles são... o trabalho noturno, esse jovem até 17 anos não pode realizar trabalhos noturnos, ou então trabalhos em áreas que tenha muito calor, ou que tenha sobrecarga de peso, ou que tenha prensa, ou que tenha numa lanchonete, por exemplo, ele trabalhar com cortar frios de maneira nenhuma. O jovem até 17 anos não pode prestar esse tipo de trabalho. Existe toda uma legislação hoje, inclusive legislações que são mais novas, de 2009, de 2008. Acho que em função muito, infelizmente, desse caso do Gedeão e como muitos outros casos que houveram, houve a necessidade de uma legislação mais rígida com relação a essa questão do trabalho infantil. Agora, pensando na saúde, e aí eu vou falar diretamente, Laura, para os profissionais de saúde, assim como eu. O que está colocado também é a questão da notificação. Quando você atende num pronto-socorro, ou você atende numa AMA, ou mesmo numa unidade, que aí o acidente você acaba atendendo no pronto-socorro, no ambulatório, seja mais rapidamente, identificar se é uma criança, mas você sofreu esse acidente fazendo o quê? O que você estava fazendo? Na sua casa fazendo o quê? Na casa de não sei quem. Porque dentro das listas dos trabalhos penosos, um dos trabalhos que é dramático é a questão do trabalho doméstico. Crianças de 10, de 8 anos realizando trabalhos domésticos em casas de outras pessoas, de vizinho, de amigo, de parente. E essa criança sofre inúmeros acidentes domésticos, que é considerado doméstico, mas na verdade a criança está ali realizando um trabalho. Às vezes ela é até... eles dão, como eles falam, um agrado para a criança, dão presentes para a criança, mas é um trabalho doméstico. Então, uma das questões importantes é o profissional de saúde identificar e notificar no SINAM, que é aquela, você notificando que se você identifica que aquele acidente foi em decorrência de algum trabalho que a criança estivesse realizando, é necessário identificar.
E numa unidade de saúde, quando a criança vai até 15 anos para fazer uma vacinação, procurar identificar se aquela criança trabalha. E se ela trabalha, aonde que ela trabalha, o que ela faz, qual que é a origem, e tentar identificar e mapear. Esse é um trabalho nosso da saúde pública. Identificar esses lugares e essas condições de trabalho das crianças. Um outro que ele é fundamental, que é a própria inspeção do trabalho. Pela legislação, 100% dos acidentes acontecidos com menores até 18 anos, na verdade, né, 18 anos, 17 anos e 11 meses, tem que ser inspecionado, tem que ser fiscalizado, tudo tem que ser fiscalizado, mas principalmente são prioritários. Então, a autoridade sanitária, quando ela vai num serviço, numa empresa, ela precisa... vocês trabalham com aprendiz? Vocês têm menores trabalhando com vocês? Tem que identificar. Ou mesmo, já aconteceu quando eu fazia inspeção, de nós íamos em alguma empresa, e aí nós íamos num determinado lugar, nossa, mas aqueles jovens não têm cara de quem tem 18 anos. Nós pedíamos a identidade, sim. Por gentileza, você pode me dar sua identidade? Íamos e pedimos a identidade para constatar. Vocês têm trabalho? Não, aqui não trabalham menores. Aí nós, não trabalham menores. Posso ver seu ID? Posso ver o seu crachá? É uma obrigação nossa, sim, porque é nosso papel também a fiscalização. E no caso de encontrar menores de 18 anos realizando trabalho nessa relação dos trabalhos proibidos, é função e é obrigação da autoridade sanitária afastar, pedir para que o empresário recoloque esse jovem para realizar outro trabalho dentro do local. Agora, antes de falar especificamente do trabalho infantil, Cecília, eu queria falar dessa questão da notificação, né? Nós estamos aqui construindo, junto com a área de saúde do trabalhador, um amplo processo de educação permanente, né, que a gente já deveria ter colocado aí para você que está nos assistindo, que é trabalhador, enfim, mas de todas as unidades, para que haja notificação, não é? E aqui hoje nós estamos falando de uma informação importante, porque nós estamos falando com as crianças, né, com os jovens, e estamos falando da notificação, né? Então, o quanto isso é importante para que os nossos profissionais sejam sensibilizados por um cartaz que vocês construíram, inclusive, que é Notifique. Isso. Né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Então, nós dentro do nosso plano de trabalho, com essa nova gestão que assumiu, nós identificamos assim, a subnotificação com relação aos acidentes de forma geral é muito grande. Então, uma das primeiras questões que nós colocamos, que nós identificamos dentro do nosso plano de trabalho, é a questão da notificação, de ampliar a notificação dos acidentes. Então, nós fizemos um cartaz que a gente até colocou o título Profissional da Saúde Notifique. Porque é a nosso olhar, é a nossa informação, é que vai poder gerar ações mais concretas com relação tanto às inspeções que precisam ser feitas nos ambientes de trabalho, quanto às próprias legislações que precisam ser mexidas, melhoradas, e obviamente o atendimento. A necessidade de você realizar um acompanhamento para aqueles trabalhadores, seja ele adolescente, criança ou não, ou adulto, que tenha se machucado, que tenha se ferido no ambiente de trabalho. E é fundamental, porque é só através da notificação que a gente vai melhorar os dados que nós temos hoje. Exatamente. Você tem dados fresquinhos, né, dos dias de hoje, com relação ao trabalho infantil, né, Cília? Vamos lá olhar. Vamos olhar para a gente poder ver os dados, como é que nós estamos no Brasil com relação à questão do trabalho infantil. Você me dizia que já diminuiu. Isso, então, na verdade, diminuiu a quantidade, né, de trabalhos. Olha, o número de trabalhadores de 5 a 17 anos de idade caiu, mas o número é muito alto, de 5,3 milhões em 2004 para 4,3 milhões em 2009. Então, ele diminuiu de 4,5 milhões para 4, de 5 para 4. Tá? Então, praticamente 1 milhão. Mas se você pensar que tem 4,3 milhões... De que faixa etária, Cecília? De 5 a 17 anos fazendo trabalhando. Então, isso ainda te dá uma grande preocupação. Porque você tem aí
equivale ao quê? A zona norte da cidade de São Paulo tem 2 milhões de habitantes. Então, seria como se fossem praticamente duas zonas nortes da cidade de São Paulo, de jovens, de crianças em trabalhos dos mais diversos possíveis. Então, é muito grande. Agora, o que eu procurei identificar também, aí, independente do que foi colocado lá no seminário ou não, que é assim, que iniciativas nós já vimos, inclusive do governo federal, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento, dos várias, porque assim, a questão do trabalho infantil, ela não é uma questão só do Ministério do Trabalho ou só da Saúde, pensando na questão dos acidentes. É um trabalho intersetorial. Ela envolve educação, ela envolve a cultura, ela envolve o desenvolvimento urbano da cidade também, porque esses jovens estão colocados aí nos vários pontos da cidade, realizando uma série de trabalhos. Então, é uma ação que ela quando você fala da questão de como resolver não, mas como lidar com essa questão, uma das formas é a intersetorialidade, e isso nós discutimos lá também no fórum. O quanto que cada um, dentro da sua área, tem a responsabilidade em notificar, em levantar, em apontar questões, em ter alternativas para que esse jovem, para que essa criança, na verdade, ela consiga ter uma formação para exercer uma profissão futuramente. Então, o trabalho da criança, o trabalho do jovem, ele tem que ser mais bem preparado pela própria sociedade, pelo próprio poder público, para que ele seja alguma coisa que ele faça futuramente, e não que seja algo que sirva para resolver um problema que é social, que é trabalhar porque eu tenho um pai adoentado em casa. Muitas vezes a gente identificou isso no fórum também. Pai ou mãe ou pai que sofre um acidente, que fica incapacitado para o trabalho, que é demitido de uma empresa, e ele tem vários filhos ali, esses filhos vão trabalhar. E você vai identificar aquela situação daquela família, o pai está em casa porque está incapacitado para o trabalho em função de um acidente de trabalho. Então, na verdade, esse panorama, né, social interfere demais no trabalho, claro, da saúde e das outras áreas, mas existe uma legislação própria, existe uma legislação principalmente com relação à fiscalização ao trabalho do jovem. Isso. Como é que você mesmo falou da tua experiência, né? Isso. Que você lá no teu centro de referência, além de trabalhar como educadora, né? Fazendo trabalho também de formação e capacitação, você também fazia as suas fiscalização. Isso. Qual é a legislação que ampara? Eu lembro, Cecília, que nós estamos falando para o profissional da saúde, aquele profissional que está na ponta. Esse profissional que identifica problemas, né? Identifica uma criança que está passando por uma série de ações que levam, né, induzem ao trabalho infantil. O que você, qual é a orientação que você dá enquanto saúde trabalhador? Então, aí tem algumas coisas. Uma é o jovem que vai a um serviço de saúde. E é uma coisa interessante, porque assim, os jovens não vão a serviços de saúde. Você tem, no máximo, crianças que a mãe leva, quando a mãe leva até uma certa idade. Depois, esse jovem, muitas vezes só volta, às vezes a menina, quando engravidou, teve aquela né? Mas o jovem mesmo é uma coisa impressionante, a gente estava discutindo isso. Nós, do serviço de saúde, tínhamos que ser mais atrativos também, para a gente poder atrair os jovens para ir nos serviços de saúde, né? Mas uma das coisas é tentar identificar se a queixa da dor, ou aquela identificação que o médico ou o enfermeiro faz, lá isso, na unidade básica de saúde, da queixa daquele jovem, se aquilo teria alguma coisa a ver com um possível trabalho que aquele jovem estivesse exercendo. Se isso acontecer, identificar onde. Isso sempre na conversa, isso sempre, né, o profissional de saúde sempre tem 1000 formas de identificar informações. E identificando se aquele jovem está submetido a algum tipo de trabalho precário, tem que ser informado, tem que ser notificado quem? A vigilância.
Covisa tem que ser notificada, a Coordenação de Vigilância Sanitária tem que ser notificada, os SUVs. centros, as SUVs tem que ser notificada, os centros de referência em saúde do trabalhador, tem 6 centros de referência no município de São Paulo, um para cada região, tem um na Zona Norte, tem um na Zona Sul, tem um na região centro da cidade, tem na Zona Leste, tem 6 centros de referência no município de São Paulo. E esses centros de referência, eles podem também ser informados disso, ser notificados disso, e transformar isso numa notificação mesmo no SINAM, para que esse local que esse jovem trabalha seja inspecionado. Essa é uma das coisas a serem feitas, né? É informar o próprio poder público para que o poder público possa agir. Tem um outro trabalho que está sendo feito, que é muito importante, que foi de iniciativa da Covisa, da Coordenação de Vigilância em Saúde, que é a criação de um grupo de trabalho sobre o trabalho infantil. Uhum. Então, tem um técnico representante de cada centro de referência em saúde do trabalhador do município de São Paulo. Esse grupo é coordenado por uma médica da Covisa, e eles vêm discutindo e tentando mapear dentro das regiões, via denúncias, via as notificações, via as próprias empresas que estão sendo, se existe trabalho infantil ou se existe algum tipo de trabalho infantil naquela região. Então, está sendo feito um mapeamento disso, que é muito importante. E a outra coisa é que vem sendo feita uma discussão justamente sobre essa questão da intersetorialidade. Até onde vai o nosso papel enquanto saúde pública, até onde vai o papel do Ministério da Saúde, até onde vai o papel da educação, o papel também do Conselho Tutelar. Claro. Porque é um trabalho. Então, essa questão do trabalho infantil, ele precisa ser olhado por toda a sociedade, e todos nós da sociedade, tanto da sociedade civil como do poder público, temos a nossa responsabilidade para a erradicação do trabalho infantil. Acho que essa é a nossa meta. Existe no Brasil, Laura, um documento do nosso governo federal que diz que existe um compromisso internacional de que o trabalho infantil tem que ser erradicado do Brasil até 2015. Eu acho que todos nós temos um papel ativo para que isso aconteça. Claro, é claro que cada um na sua área tem este papel, né? Mas eu acho que é fundamental esse trabalho intersetorial e a saúde, você profissional que está lá na ponta, que vê uma situação onde esse jovem, essa criança está passando por uma situação, a notificação ela é fundamental, não é, Cecília? Para que a gente possa, enquanto poder público, intervir e colaborar com essa meta, que é uma meta do país. Exatamente, né? Que é uma meta do país, é uma meta cidadã. Exatamente. Bom, Cecília, o que você deixa de mensagem, então, para este profissional que está nos assistindo? O que você gostaria de colocar nas suas considerações finais, de tudo que você pôde viver neste encontro presencial, que com certeza trouxe subsídios para que você, como você bem colocou, você e o Ricardo Menezes, né, que coordena, que é o coordenador da área, né, junto com a equipe, enfim, então, junto com o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, estão idealizando um plano de ação para a área da saúde do trabalhador, não é? Então, é um plano ousado, mas é um plano que eu pude, né, eu tive a oportunidade de ver, enfim, e tem muitas metas. O que você diz com relação ao trabalho infantil? Quais são as suas principais metas colocadas e que você, neste momento, chama a todos os profissionais para que colabore com esta meta? Então, acho que uma das grandes metas é a questão da notificação, como nós já falamos, nós identificarmos dentro de cada atendimento feito, dentro dos serviços de saúde, seja ele emergência, seja ele atendimento ambulatorial ou aquele atendimento na unidade básica, é o profissional de saúde identificar se aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que está indo no serviço, se a queixa dele poderia ter a ver com o trabalho que ele realiza, se ele realiza algum trabalho. Esse é fundamental. A outra questão, eu acho que é incentivo a esse grupo de trabalho que foi formado, no qual as pessoas vêm identificando nas regiões esses trabalhos todos que são incentivo ao trabalho desse grupo.
a identificação das questões e a busca da construção de políticas, a execução das que já existem e a busca de questões que não foram colocadas ainda. Mas aí eu acho que é uma coisa que, assim, eu acho que o papel de cada um de nós, buscando informações, buscando, eu sou mãe também, né, e já fui educadora, fui professora, o lugar da criança, o lugar do jovem é na escola. É realizando atividades esportivas, é realizando atividades culturais. O jovem que entra antes no mercado de trabalho, ele sofre vários problemas. Ele não só sofre acidentes, mas como no próprio desenvolvimento dele, intelectual, o desenvolvimento físico, nos seus vários... Então, assim, um incentivo das políticas públicas, e essa é uma amarração que nós buscamos fazer, Laura, dentro do nosso plano de trabalho, que é a saúde do trabalhador, ela é intersetorial, ela tem uma série de interfaces, ela é uma responsabilidade que ela é coletiva. Então, acho que essa é uma outra questão que a gente coloca. E a questão do acolhimento, que eu gostaria de terminar o nosso bloco aqui, a nossa discussão, falando sobre acolhimento. A questão do acolhimento, ela está colocada como uma questão fundamental dentro do nosso plano também. Como que você recebe esse trabalhador, esse jovem trabalhador que vem no serviço. Nós estamos fazendo toda uma rediscussão sobre o acolhimento dentro dos serviços, dos centros de referência em saúde do trabalhador, até para a gente conseguir identificar melhor também esse tipo de trabalho e o acolhimento de forma geral. Dependendo, você acolhe, você tem a informação, você acolhe a demanda desse jovem, mas você também direciona. Aquilo que não é possível que o seu serviço atenda, que o serviço que você atua atenda, você precisa, dentro dessa rede de cuidado desse cidadão, desse jovem cidadão e desse cidadão, dentro dessa rede de cuidado, você conseguir direcionar para que esse jovem, dentro da sua necessidade, ele seja atendido, ele seja acolhido e ele seja tratado dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde. E aí, né, Cecília, fica aqui a vontade de discutir mais, né? O nosso programa já acabou. Que pena. É uma pena. Rápido. É rápido, passa muito rápido. Mas o que eu queria, e isso é um compromisso nosso, não é? É de trazer as questões e o debate da saúde do trabalhador para você, trabalhador que nos assiste, para que a gente possa cada vez mais ter a questão da notificação, que a gente entende, né, Cecília, que é um ponto importante, fundamental, para que cada vez mais a gente possa combater e identificar os problemas que tem no trabalho, não é? Que a fiscalização de fato possa acontecer e assim minimizar os acidentes de trabalho para todos os profissionais, né? E em especial hoje o nosso tema, que é o tema da questão da erradicação do trabalho infantil, e com isso, quando o jovem passa a entrar no mercado de trabalho, que ele tenha assegurado, não é, as suas condições de trabalho, né? E para isso, você profissional precisa acompanhar, precisa saber quais são essas 93, não é, Cecília? Trabalhos que não podem ser desenvolvidos pelos jovens e pelas crianças, enfim. E tudo isso a nossa proposta de um plano de educação permanente. Então, Cecília, eu espero que você esteja junto com o Ricardo e com a equipe em outras oportunidades aqui na escola e que a gente possa cada vez mais desencadear esse processo de educação permanente, debatendo então essas temáticas aqui para a Rede São Paulo Saudável. Obrigada. Eu agradeço Laura. muito, foi um prazer receber você aqui e passo então para as suas considerações finais. Ok, foi um prazer conversar com você, foi um prazer estar nesse programa e virei todas as vezes que vocês convidarem. Muito obrigada. Cecília, eu agradeço muito, você é muito simpática e com certeza a gente vai fazer um excelente trabalho. Tá, okay. Para você, trabalhador, que ficou com vontade de quero mais, o pessoal da produção vai colocar os detalhes. Vou pedir para a Cecília também disponibilizar material com relação a tudo, sites e nos ajudar, a lista então, dos trabalhos perigosos. Isso mesmo, Cecília. Toda informação será importante para que a gente possa cada vez mais levar ao nosso trabalhador as informações importantes para que a gente, de fato,
possa, até 2015, erradicar o trabalho infantil. Exatamente. Não é isso? Para você, então, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Na próxima semana teremos mais um programa Compartilhando Conhecimentos. Eu espero que você participe, mandando suas sugestões, suas críticas para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Participe também do nosso Facebook e do nosso Twitter, porque, afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Até a próxima semana.